caso da escritora Luisa Geiser, que é uma escritora premiada, né? Mesmo que não fosse, não teria nenhum problema, mas que ganhou o prêmio Sesc, foi finalista dos maiores prêmios brasileiros, e ela teve a participação dela cancelada numa feira literária porque o livro dela teria palavrões. Isso assim, nós estamos nem falando, até onde eu sei, de uma escritora que é marcadamente queer, comunista, afroativista, o que não teria também problema nenhum, né? Mas assim, a censura já começou a cair para escritores brancos que falam palavrão. Então acho que assim, a censura está instalada no Brasil, né? O jornalista que toca o blog Página 5 no UOL já falou, cara, discutir se tem ou não censura no Brasil atual, de Bolsonaro, é besteira, já existe. Começou no Queer Museu, quando se tiver que cancelar uma exposição de arte porque ela tratava sobre vivências da homossexualidade ou da bissexualidade, de sexualidades que não sejam héteros, né, cis, começou a censura ali. E censuraram 4 peças de teatro já no Brasil, né, cortando financiamento. O show do Benegão foi censurado. O Crivella invadiu a Bienal do Rio querendo tirar literatura que falasse sobre também vivências, existências homossexuais, né? E então assim, discutir se existe censura ou não, é que não é censura oficial, com censor instalado que pede para ler as coisas antes, que até de alguma maneira é melhor porque ela é previsível. Não que seja melhor, existe censura melhor, mas assim, existe uma censura que você não sabe de onde vai vir, né? Tocada por grupos de ódio que parecem muito as tropas paramilitares dos nazistas, né? E se você vê o que está acontecendo na Bolívia hoje em dia, com gente invadindo o palácio lá do governo com Bíblia na mão, a gente sabe onde pode dar essa censura que está acontecendo no Brasil, né? Então, eu acho, inclusive, que essa censura, essa guerra cultural que a extrema-direita brasileira, a gente tem que dar nome aos bois, né? A extrema-direita brasileira está em guerra cultural contra o povo brasileiro. Não é contra o comunista, não. Essa guerra cultural começou da cabeça maléfica do Olavo de Carvalho, né? Esse intelectual astrólogo de direita, que é um cara lido, que tem noções, estudou muito tempo o Gramsci e os pensadores de esquerda e deturpou o pensamento do Gramsci, né, para transformar na sua própria teoria de domínio da cultura. Então, o Olavo de Carvalho tem um projeto de dominação, de hegemonia cultural, que é o termo gramsciano que ele usa, que o Olavo de Carvalho reinstala o Gramsci na discussão de massa brasileira, né? E ele tem esse projeto, assim como um monte de youtubers de direita, assim como o MBL, não sei se está fazendo essa crítica agora, mas começou com essa guerra cultural também, a Jovem Pan, os livros Guia Politicamente Incorreto da História, né, que são livros revisionistas. Os livros Guia Politicamente Incorreto da História dizem que o zumbi tinha escravos. Então, qual que é a intenção dessa? Culpar o negro pela escravidão, né, e tirar o peso do branco, como se não fosse uma coisa, só os negros eram escravos no Brasil. Os donos do poder, os donos do poder estruturais eram os brancos. Negros senhores de escravos existiam, mas eram exceções, né? O livro Guia Politicamente Correto do Brasil quer dizer que o nazismo era de esquerda, quer dizer que os indígenas não sofreram genocídio, né? Que, na verdade, eles optaram por reproduzirem, ele fala isso, né, com portugueses por uma questão de lei da oferta e da procura ali, né? Porque os portugueses eram mais avançados, sei lá, mais atraentes. São as indígenas, elas não foram estupradas pelos portugueses, elas resolveram ter relações com os portugueses e embranquecer-se. Na verdade, nós não tivemos genocídio da população indígena, nós tivemos o embranquecimento. Essa é a teoria do Guia Politicamente Correto, não é o que eu acredito. Então, assim, essa guerra cultural está instalada. E ela funciona tanto quando você corta jornalistas que são oposição, inclusive jornalistas de direita, né, mas jornalistas como o Reinaldo Azevedo, o Vila, o Andreasa, que são de direita e foram excluídos de programas de rádio, etc., por suas opiniões políticas. Isso acontece quando uma editora ela não publica alguém, quando um prêmio literário privilegia livros que não são politizados, certo? Porque também, né, quem dá os prêmios muitas vezes são os governos, as prefeituras, né, que são essas que estão banindo os escritores.
Tem um plano também de guerra cultural das igrejas evangélicas, né, que estão por trás de um monte essa intenção de ter educação domiciliar, de ensinar não ensinar evolucionismo nas escolas, ensinar criacionismo, coisas iguais, né? Tem ódio da inserção da cultura afro-brasileira e da cultura indígena nas escolas, nos editais, etc. E isso é uma reação da elite branca, rica, descendente de um pequeno grupo de famílias, que é 0,1% da população, as pequenas vitórias, que não são vitórias revolucionárias, não são as vitórias, assim, estruturalmente o Brasil não mudou ainda, mas as pequenas vitórias que o Brasil teve nos últimos 16 anos, e que eu não estou falando vitórias, eu não estou nem falando que a culpa é do PT, nem que o mérito é todo do PT, é mérito dos movimentos sociais, dos ativistas, dos artistas, do movimento negro, do movimento indígena. Então, assim, você hoje em dia, pela primeira vez, teve uma maioria negra em institutos federais, públicos de educação superior. Isso é revolucionário no Brasil. A elite está insatisfeita. O que ela quer fazer? Privatizar a universidade, né? Você começa a ter muitos escritores negros, né? Escritores premiados, não tanto quanto deveriam ter, não tanto quanto temos na sociedade. Mas a Ana Paula Maia é bicampeã do Prêmio São Paulo de Literatura, né? Ela é uma escritora, uma mulher negra. A Conceição Evaristo chegou ao ponto de cânone, né? A Djamila Ribeiro vendeu 30 mil exemplares, se não me engano, do Lugar de Fala, né? Então, assim, você tem o Itamar Vieira Júnior, que é um descendente de indígenas e negros, que ganhou o Prêmio Leia de Literatura. A Cristina Judar, que é uma escritora lésbica da literatura queer, ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. A Paula Fábio, que é também uma escritora gay, ganhou o Prêmio de São Paulo de Literatura. Vai ter uma reação. Ninguém entrega o poder de graça. Você pode não ter uma luta de classes armada, mas existe uma perca de privilégios dessa elite brasileira e que sabe que cultura é importante, né? Que ela quer continuar mantendo as pessoas aprisionadas através da cultura. Então, quando a gente fala de decolonizar a cultura, a gente também fala de decolonizar em relação à Europa, em relação a essa pequena elite. Quando eu estou falando de elite, eu não estou falando de você que ganha 3 mil reais por mês e acha que você é rico só porque você não é miserável. Não é isso que eu estou falando. Nem do que ganha 5 mil. Se você é assalariado, o Marx diria o quê? O velho Marx diria que você é trabalhador, né? Quem é a classe dominante é quem detém os meios de produção, ou o capitalista que vive de renda. Se você não fica na sua casa sem fazer nada, só viver de prolabório, você não é essa elite 0,1%. Você só é considerado elite no Brasil porque o Brasil é um país miserável. Então você é trabalhador, você perde emprego, em 2 anos está na miséria, né? Vamos ser bem honestos. Então, existe uma reação a isso. E isso se transforma em censura. E eu tive a oportunidade de estar esse ano na Feira de Frankfurt, a maior feira literária do mundo, com o meu amigo Alexandre Ribeiro. Ele tinha recebido um convite da Câmara Brasileira do Livro para fazer uma fala lá e acabou me convidando para fazer uma outra fala com ele. Acabou que nós fomos convidados para fazer uma outra fala por um grupo muito legal da ABA, né, uma associação de mulheres brasileiras lá, junto com a ROCOM, que é um coletivo de comunicação latino-americano. Nós lançamos nossos livros. Então, o Seu Desamparo, ele lançou Reservado, que é um excelente livro. O Alexandre Ribeiro é um jovem de 21 anos, nascido e criado na favela da Torre em Diadema, negro, que é um dos nomes que tem que prestar atenção na literatura brasileira. E a gente fez 2 falas em inglês, que eram a arte nos tempos do Bolsonaro, né? Que era falando isso, cara, tentando explicar para os alemães e para os estrangeiros que estavam lá como está no Brasil fazer arte. A gente tem 3 pessoas no Brasil, artistas, né, que são exilados, né? O filósofo Márcio Tiburi, o escritor Anderson França e o escritor e ex-deputado Jean Willis. Eles estão exilados, eles sofreram ameaças de morte. A Marielle Franco foi assassinada, né? A carreata do Lula sofreu atentado, né, a bala, né? Então, assim, tem muita gente sofrendo ameaça de morte, tem muita gente sendo impedida de falar. A Miriam Leitão, que é de centro-direita, foi impedida de falar numa feira literária só porque ela critica a ditadura, entende? Então, assim, a gente tentou falar um pouco disso. Em vez de só falar sobre nós mesmos, sobre o nosso ego, sobre a nossa obra e tal, a gente fazer uma fala arte nos tempos de Bolsonaro. E nós usamos todo o espaço que a gente teve na imprensa internacional. A gente teve um bom espaço, a gente teve entrevista para o Frankfurter Rundschau da Alemanha, para o Corriere della Sera
da Itália para a Rádio France Internationale da França, obviamente. E depois eu escrevi um artigo agora na revista Cult, escrevi um artigo no site da Carta Capital, no blog do Pedro Alexandre Sanches. Em todo esse espaço a gente tenta fazer uma denúncia da situação brasileira, da censura, da repressão, da direita bizarra que está no poder, da extrema direita. Gente, você é liberal? Não fique do lado do Bolsonaro. Ele não está aí para fazer as reformas liberais, ele está aí para criar uma teocracia autoritária no Brasil, né? E também para falar que isso é uma reação a uma excelente geração de artistas. No meu caso, eu posso falar com as propriedades dos escritores que fazem uma arte fora do centro, que vem do sertão, que vem das periferias, que são mulheres negras, homens indígenas, pessoas queers, né? Pessoas trans, são editoras independentes, a editora Reformatória, a editora Patois, a editora Penalux, o selo Sueli Carneiro, a Litera Rua e tantos outros, né? A editora Enclave, são escritores negros como Bruno Ribeiro, sabe? Que estão fazendo a melhor literatura dos últimos 50 anos. Eu falo isso. Estamos, hoje em dia, você brasileiro que está vivo, você tem a oportunidade de ler a melhor literatura dos últimos 40, 50 anos. Leia o Torturado de Itamar Vieira Júnior, leia A Cidade, o poema longo do Mailson Furtado, que é uma espécie de poema sujo do Ferreira Goulart do século XXI, né? Leia a Micheline Verunchik, leia a prosa forte, potente, poética do Raimundo Neto, leia o pensamento da Djamila Ribeiro, da Joyce Bert, né? Assim, leia a literatura indígena do David Copenau. É uma literatura muito forte que está surgindo, né? E é publicada essencialmente pelas editoras independentes, né? Com algumas exceções, né? É uma literatura que tem sido premiada recentemente, tem começado a ganhar o destaque. Ainda acho que não tem o seu destaque merecido, mas assim, leia autores vivos, porque esses autores vivos, eles vivem dos seus livros, eles vivem das suas palestras. Chame ele para falar na sua prefeitura, na sua cidade, no seu coletivo, na sua feira literária. Chame autores independentes, autores fora do centro, autores fora de São Paulo. Adote eles na sua escola, adote ele no seu livro didático. Se for fazer um filme, adapte a obra de um escritor vivo, contemporâneo, né? Então acho que é esse o meu recado.